Terk edilmiş olabilirsin ama şimdi yalnız değilsin. Ben varım. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Eda entrou no quarto de Orun e pegou o computador. Musa, que por ali passou, também entra na sala, e quando Eda o ouve chegando, imediatamente se esconde atrás da porta. Enquanto isso, Orun está lavando o rosto na pia, abraçando Ira. Ira, por outro lado, está muito debilitado pela doença. Ele deita no ombro de Orun, mas então abre os olhos e pede desculpas. Orun diz que você deve ser bom o suficiente. Orun leva Ira para a cama e a coloca na cama. Quando Ira está indo para a cama, Orun olha seu pulso segurando o seu pulso e depois verifica sua temperatura e diz a Ira que sua febre baixou, mas seu pulso ainda está muito rápido. Ira diz que eu também me mudei. Orun faz Ira beber seu remédio, dá-lhe roupas novas e pede que ela se troque. Enquanto Ira se troca, ela também sai da sala. Enquanto Orun estava na frente da porta, ele diz que eu disse a Ira que ele é inocente, mas ele não me ouviu. Ele diz que você precisa saber a verdade agora. Mais tarde, Musa veio até ele e disse que as janelas estavam abertas e eu olhei quando o som entrou. Nesse momento, Eda os vê subindo as escadas com o computador na mão e volta. Quando Musas fala demais, Orun fica entediado com ele e tem que entrar na sala. Quando ele entra na sala, ele diz a Ira que quando Moisés veio, eu tive que entrar. Ira também está olhando para a pedra que ali deixou. Quando Orun o vê, ele diz que ali veio e o deixou enquanto você dormia. Ira fica muito feliz em ouvir isso. Orun diz a ele para descansar um pouco e o coloca na cama. Eda, por outro lado, veio para a sala com o computador na mão. Quando ele vê Moisés chegando, ele se esconde novamente. Musa entra na cozinha e Eda sai correndo de seu esconderijo e vai para o quarto dela. Eda mostra o computador a Priya, dizendo que finalmente conseguimos. Orun, por outro lado, não sai da cabeça de Ira por um momento. Ao olhar para ele, ele diz que você aprenderá a verdade quando estiver completamente curado. Eu ia lhe dizer antes, não poderia fazer isso. Depois, Ira acorda e diz a Orun que gostaria que minha tia estivesse comigo. Ao ouvir isso, Orun manda uma mensagem a Saadet de que virá pela última vez amanhã e se despedirá de seu sobrinho. De manhã, Orun olha pela janela e Ira está dormindo. Quando Ira acorda, ela o vê na janela. Então, quando Orun vê Ira acordando, ele diz que você parece melhor. Ira também agradece a você. Justo quando Ira vai até ali, Orun a interrompe e a faz sentar, dizendo para parar e conversar um pouco. Aí ele começa a contar, não te encontramos em condições normais, quanto mais eu vinha em cima de você, mais você ficava de pé. Não é só o que eu fiz, mas minha mãe tem torturado você desde que você veio para esta mansão. Eu sei que te machuquei. Agora você precisa saber, estou ciente de tudo, você se culpou até agora, diz ele. Ira diz que você estava certo no que fez. Nesse momento, a campainha toca e Saadet entra na sala. Saadet abraça Ira. Quando Orun vê Saadet chegando, ele diz que estou no escritório e sai da sala. O discurso de Orun e Ira ainda está inacabado. Orun está muito zangado porque não pode contar a verdade a Ira. Quando Orun sai, ele encontra Nusa enquanto eles conversam com ele, enquanto a porta do quarto de Afif está aberta. Afif está sentada na cama e eles estão olhando para ela. Nusa diz que você não pode dizer nada a Orun. Orun diz que tudo o que precisa ser dito já foi dito e parte daí. Saadet está penteando o cabelo de Ira naquele momento. Você estava em minha mente todos os dias. Ele diz que me arrependo de cada dia que passei longe de você, mesmo que não nos encontremos. Seu lugar tem um grande lugar em meu coração. Orun está muito zangado na sala de estudo.
Ele acha que Saadet fez com a família de Ira, fica mais bravo e quer sair da sala dizendo que não pode esperar mais, mas desiste pensando que isso vai chatear Ira e diz que não posso fazer esse mal a você. Priya e Ada também estão esperando por Zilis na mansão, eles querem levá-la para o quarto quando ela vier, mas Nusa os vê. Mas ninguém entende. Enquanto isso, Orun vai para Saadet e Ira. Ira não quer que ele vá, mas Orun sinaliza para ele ir. Saadet, por outro lado, concorda em ir para o medo de Orun. Quando eles chegaram na frente da porta, Orun disse, eu te avisei, eu te disse, você não vai chegar perto de novo. Saadet diz o que posso fazer, ela é a minha sobrinha. Mas Orun não o deixa falar. Quando eles saem, ele pega o braço dele e diz que o tempo que eu te dei hoje acabou, você vai entregar a herança da família dele e não vai mais vê-lo? Naquela época, Ira trouxe o chale de Saadet e perguntou a ela por que você está demitindo minha tia. Orun e Saadet se olham, vamos ver qual será a resposta de Orun. Vuslat se recuperou e está no hospital. Vuslat é muito duro com ele. É por isso que ela diz que você pode ir agora. Meren diz que irei agora. Kenan diz que vou deixar você. Maria não aceita isso. Kenan disse que sairemos do hospital amanhã. Meren diz que se você sair amanhã, vou limpar sua casa. Kenan diz que irei amanhã e vamos limpá-lo juntos. Maravilhoso. Por outro lado, está conversando com Vuslat sobre Meren. Vuslat tenta envenenar seu cérebro sobre Meren. Mas nessa hora, Kenan chega e eles ficam em silêncio. Quando Kenan chega, ele diz a Vuslat Wonder que você ficará conosco quando sair do hospital. Kenan também está chateado com essa situação, mas minha irmã tem razão, ela diz que é melhor não ficar conosco. Maria voltou para casa. Ele deita Nefes e lê um conto de fadas para ele. Nefes conta o quanto sente falta e ama Kenan. Kenan está interessado em Vuslat. Vuslat constantemente a elogia e diz que Allah conceda a todos uma noiva como ela. Kenan diz que falaremos sobre eles mais tarde. Em Vuslat, ele diz que você disse que se casaria para que pudéssemos fechá-lo. Kenan, sim irmã, eu vou casar. Ele diz que é hora de começar de novo. De manhã, Kenan e Meren vão à casa de Vuslat para fazer a limpeza. Kenan diz para Meren como se eu vivesse esse momento. Depois disso, Meren e Kenan começam a limpar. Meren e Kenan também fazem isso com muito carinho. Kenan diz que você não precisava fazer isso com Meren. Meren também diz que a irmã Vuslat tem muito esforço em mim, não apenas por ela, mas também por você. Enquanto limpava o quarto de Kenan, Meren deixa cair uma caixa de Kenan e vê o anel que eles usavam ali e o pega na mão e olha para ele. Nesse momento, Kenan chega e eles se olham. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!